A 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo vai começar e, como sempre, a gente vai produzir aí muito conteúdo aqui pro YouTube e também pro nosso Instagram, @16mm. Esse período do ano é um período que especialmente a gente fica bem presente lá no Instagram e cria conteúdo exclusivo para lá. Então vale a pena ficar de olho, vale a pena seguir a gente por lá. E esse ano o filme de abertura foi Armageddon Time, filme do James Gray, que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Antes da gente começar a falar sobre o filme, eu quero passar algumas informações aqui para vocês sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo de 2022. Esse ano a mostra vai acontecer entre 20 de outubro e 2 de novembro, voltando aí aos moldes tradicionais, ou seja, com sessões exclusivamente presenciais. Vão ser aí 223 filmes que estiveram nos mais diversos festivais ao redor do mundo, alguns pré-indicados ao Oscar já. Então vai vir aí muito conteúdo, muito filme bacana que possivelmente vai surgir, vai vir aí nos próximos meses e até no início de 2023 com bastante força. Vai ter um circuito pago, um circuito a preço popular e um circuito gratuito, né, e mais descentralizado. Esse ano a mostra tem uma preocupação com a descentralização da difusão dos filmes. Vamos sair um pouco do centro de São Paulo. Boa parte dos filmes vão ser exibidos no centro de São Paulo, mas vão ter também exibições em regiões mais afastadas do centro. Então eu recomendo aqui que vocês fiquem de olho no nosso Instagram, que a gente vai também divulgar quando as informações saírem, e também no site oficial da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que a gente vai deixar o link aqui na descrição. Ambientado em 1980, Armageddon Time vai acompanhar aí um período específico da vida do Paul, um garoto que está na 6ª série e que quer ser artista. Esse período específico que eu me refiro é o momento em que a família dele decide tirar ele da escola pública onde ele estuda e onde ele fez um amigo, né, chamado Johnny, para colocá-lo numa escola de ensino privado, na fim aí de disciplinar, né, o Paul. E é basicamente com essa storyline que o James Gray vai traduzir para a tela, né, um pouco da experiência dele enquanto um pré-adolescente na década de 80 vivendo no Queens. Então, basicamente, em uma primeira leitura, o filme vai ser uma experiência de um garoto branco que vai ganhando consciência social, né, dessa sociedade do privilégio em que ele está inserido, a partir das situações de discriminação racial que ele vai vendo o amigo dele ser vítima, né, o Johnny. Então ele, em primeiro momento, ele percebe que o Johnny não tem dinheiro para ir fazer o passeio do colégio. Em um segundo momento, ele vai entendendo como o Johnny vai sofrer punições diferentes das que ele sofre pelas mesmas atitudes na escola, né, pelas mesmas brincadeiras. Como o tratamento com ele é diferente do tratamento com o Johnny. Ele vai percebendo essas formas diferentes que as pessoas os tratam, e também esse abismo social que existe entre os dois. E aí, né, quando a gente pensa no contexto temporal desse filme, década de 80, a gente vê como essa experiência cotidiana do Paul reflete reflete bastante o movimento, né, essa prática do movimento neoconservador que crescia na sociedade americana ali dos anos 80. Uma sociedade que estava aí prestes a eleger Ronald Reagan, né, um presidente que deu voz ao neoconservadorismo daquela época, que, né, retrocedeu com políticas públicas voltadas às populações periféricas, levou muitas pessoas à margem da pobreza, né, à linha da pobreza, principalmente
pessoas da comunidade negra. E era uma sociedade que tinha aí como valores, né, a moral, os bons costumes, a família, a disciplina, né, que tinha o sonho americano como um mote de vida, de prosperidade. E aí, né, quando a gente fala de sonho americano, é bem perceptível aqui o quanto o sonho americano não é para todos, né, o quanto é segregador, como é diferente uma pessoa negra sonhar e uma pessoa branca sonhar numa sociedade de privilégio. Isso está bem implícito no filme. E eu acho que o James Gray passeia bem por essas camadas sociais à medida que ele constrói essa narrativa de um garoto que sai do ensino público para ir para o ensino privado, né? Uma escola pública, uma escola que tem mais pessoas na sala, pessoas mais diversas, e vai para uma escola com menos pessoas na sala, uma população majoritariamente branca e rica, onde os valores desse neoconservadorismo que eu mencionei estão super latentes, né? E a introdução desses assuntos aqui no filme, ela é em boa parte orgânica, né? Então, eu acho que isso é uma grande característica até da filmografia do James Gray, pelo menos os filmes que eu assisti, desse trabalho bem feito de falar de um contexto social, né, e histórico a partir de uma perspectiva individual, de um cotidiano específico. Então aqui a gente tem, né, dois garotos que estão em diferentes lugares da estrutura social e que vão descobrindo isso a partir de uma lógica narrativa e da ação e reação, né? Ou seja, eles fazem uma brincadeira na escola e são advertidos de formas diferentes. Eles, né, acentuam essa indisciplina e recebem punições mais severas, e aí a partir disso a partir dessa vivência, né, dessa lógica de ação e reação narrativa, que vai surgindo então no Paul essa consciência da sociedade do privilégio em que ele vive. Fora isso, eu também acho muito interessante aqui como James Gray trabalha o âmbito familiar do Paul, né? É uma família judia que traz consigo a importância da memória do passado, né? De lembrar do seu passado, de saber de onde você vem. Isso tudo aqui é muito ressaltado com o personagem do Anthony Hopkins, né, que faz o avô do Paul e que fala muito sobre a memória do passado, né? Ele que sofreu, né, ele que é refugiado de guerra e que sofreu discriminação por ser judeu nas escolas, nas faculdades, enfim, que traz muito do passado dele para as próprias decisões de vida que ele toma hoje em dia. E essa relação, né, neto e avô, ela é particularmente interessante também, pensando no sentido, né, de um jovem e de um idoso, o quanto essa relação traz consigo também um pouco da ideia da mudança de era, né? Então a gente tem o Anthony Hopkins aqui personificando essa geração da guerra e que viu, né, serem instaladas as políticas de bem-estar social depois da guerra, né? E aí aqui, e depois a gente tem o Paul, né, que representa aqui essa geração em que vai ver todas essas políticas que foram construídas depois da guerra serem desmontadas, né, com esse movimento aí do neoconservadorismo, do neoliberalismo, enfim. Enfim, eu acho que mais uma vez aqui o James Gray consegue trazer uma narrativa, uma trama que traz, né, consigo aí as características de um drama coming of age, mas com um toque muito autobiográfico, né, que traz também uma visão muito clara dele sobre o mundo em que ele viveu e o mundo que ele vive hoje. E tudo isso sem necessariamente precisar explicar o filme para o público, sem precisar explicitar o que ele quer dizer. Ele faz a gente refletir principalmente em como isso tudo precede o que a gente vive hoje. Então a gente vê aqui muito claro
uma importância do passado sendo ressaltada, né? Essa rotina, esse cotidiano vigente dos anos 80 e o quanto essa rotina vai se desenvolver num futuro que é o nosso presente hoje, né? E principalmente como a gente se posiciona nesse lugar em que a gente está hoje, na sociedade em que a gente está hoje, qual que é o nosso papel, qual que é o nosso posicionamento, quais são as nossas atitudes para encarar o nosso lugar social. E para finalizar esse pensamento, eu deixo aqui um trecho da música Armageddon Time, do Willie Williams, que inclusive está na trilha sonora do filme também, em que ele fala o seguinte: muitas pessoas não terão justiça essa noite, por isso muitas pessoas vão ter que se levantar e lutar. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se gostarem, comentem aqui o que vocês acharam. Fica aí a recomendação para quem for curtir a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e também para quando esse filme chegar em circuito nacional. Fica aí essa recomendação forte de mais um filme muito bom do James Gray. Passem aqui no primeiro comentário fixado, porque tem todos os links das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd individual de cada um. No Instagram, reforço a importância de vocês irem lá, seguirem a gente para acompanhar essa cobertura em tempo real da mostra. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e corta!